graça derramada por nós naquela cruz, Senhor. Abençoa teu servo agora, Pai. Traz a tua palavra, Senhor. Coloca na boca dele a tua palavra, que possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo, Pai. Que possamos refletir na tua grandeza, Senhor. No teu amor, Pai. Que somos transformados a cada dia, Senhor. Para que o nosso caráter reflita o teu. Em nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Boa noite, irmãs e irmãos. Vocês podem se assentar. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com vocês, esteja com sua casa. Amém? Vou chamar aqui as crianças, as professoras que vão ministrar elas hoje. Nós vamos orar com elas, por elas. Vem, Débora. Igreja, estenda sua mão para cá, para abençoar as crianças e a Débora, a Cida. Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, esse momento de culto infantil, culto onde as nossas crianças aprenderão do Teu amor, do Teu Evangelho, Senhor, segundo a linguagem delas. Capacita, Senhor, a Débora, a Cida hoje, que elas possam transmitir do Teu amor, da Tua palavra e abençoar as nossas crianças no nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou aqui comigo, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, nós vamos ler o capítulo 16, do primeiro verso até o verso de número 9. O Evangelho segundo o apóstolo Lucas, capítulo 16, do primeiro verso até o verso de número 9. Amém? Diz o texto. Disse Jesus aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, o administrador pensou, portanto: Meu senhor está me despedindo, que farei? Para acabar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou um dos devedores de seu senhor e perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse: Tome a sua conta. Sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: E você? Quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: Tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Graças a Deus, até aqui. Fecha seus olhos, irmãos. Pai Santo, queremos te agradecer por essa noite abençoada na tua presença, pelo privilégio que é estar cultuando ao seu nome, pelo privilégio de sermos chamados agentes de Cristo, discípulos de Jesus, de sermos chamados cristãos, no nome de Jesus. Amém. Como ser cristão? Esse é o tema da partilha que nós vamos fazer hoje. Como ser cristão? O apologeta anglicano C.S. Lewis, ele tem um livro com o mesmo nome, pequeno livro com o nome, Como Ser Cristão. E aqui eu queria colocar para vocês algumas
alguns pontos que a gente percebe comunitariamente, 3 grandes formas da gente entender o cristão hoje. E 2 delas está na boca de qualquer pessoa, independente do seu grau de escolaridade, da onde que ele é. 2 dessas formas que eu vou conversar com você agora está presente em todo mundo. A primeira dela é: o cristão é aquela pessoa, aquele indivíduo que tem uma regularidade religiosa. Então é aquele indivíduo que está todo domingo na igreja. Aquela pessoa que todo domingo vai para a igreja, vai prestar o culto, vai para a missa, tem ali a sua regularidade ritual, regularidade religiosa. Você é o quê? Eu sou evangélico. Daí você vai então interpretar que ele vai todo domingo, em determinado horário do dia, e vai ficar 1h30, 2 horas, em uma igreja protestante, uma igreja evangélica. O que você é? Eu sou católico. Então é um indivíduo que vai todo domingo na missa, ficar lá também mais 1 hora. Então essa é a primeira forma de interpretar o cristão em termos gerais. Qualquer pessoa consegue interpretar isso. A segunda forma que muitas pessoas interpretam é que o cristão é aquele indivíduo que dita o que pode fazer e aquilo que não se pode fazer. Eu costumo chamar isso de um juiz moral ou um relator moral. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, eu estava com um conjunto de amigos e eu fiz ali alguma arte que eu não me lembro o que é. Provavelmente eu falei algum palavrão. Tem criança aí? Não tem, né? Não tem. Provavelmente falei algum palavrão lá e um amigo meu me repreendeu da seguinte forma: você não pode fazer isso, você é crente. Você não pode fazer isso, você é crente. Ele usou o termo comigo. E isso é interessante porque nós, crentes, somos essas pessoas mesmo que diz: eu não posso porque eu sou crente. Você não pode porque você é crente. Ou você não deveria estar fazendo isso. Você não é crente, mas você não deveria estar fazendo isso. Você não deveria pensar nisso. E aqui eu quero fazer uma provocação. Se uma pessoa qualquer, um não cristão, ouvir de você tudo aquilo que não pode fazer, essa pessoa está conhecendo o Evangelho? Essa pessoa está conhecendo Jesus? Absolutamente não. Nós, relatores da verdade, relatores moral da sociedade, relatores daquilo que não pode fazer e daquilo que pode, ou seja, deve fazer, não relatamos, não demonstramos, não exibimos, não apresentamos a pessoa de Jesus de Nazaré quando fazemos isso. Isso é absolutamente importante, você e eu, irmãos, percebermos essa noite. O cristão, ele é relacionado a uma regularidade religiosa. Todo domingo o Tiago está na 6ª Igreja Presbiteriana Independente do Novo Horizonte, portanto ele é cristão. Ou o cristão está relacionado a aquela pessoa, aquele indivíduo que aponta o dedo para o outro e diz: pecado, não pode, errou. Ontem eu fui buscar uma pizza muito próximo aqui e tinha uma geladeira de cerveja. É uma cerveja diferente lá, umas garrafas diferentes que eu nunca tinha visto. E estava escrito embaixo assim, ó: pecado é não provar. Só para constar, eu não comprei não, tá? Mas eu, pastor, fiquei tentado, porque falou que pecado é não provar. Aí a gente que é crente fala que pecado é provar. Foi alguém que está certo, né, tem? Então, muito isso representa nós como agentes da graça, agentes do Evangelho de Jesus. Só que sem perceber, nós nos engajamos num processo religioso e que mais afasta as pessoas do que aproxima.
Tiago, você disse que tinha 3. Qual que é a terceira? A terceira é o relacionamento. Como ser cristão? Desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Como ser cristão? Vivendo uma vida como normal, mas com outro espírito. Isso é quem diz, foi C.S. Lewis nesse livro que diz como ser cristão. Ele diz, o cristão ele vive uma vida normal, só que com outro espírito. O sujeito se converte e a primeira coisa que ele pensa é, não, agora eu vou sumir. Eu vou abandonar os amigos, eu vou abandonar meus ambientes, eu vou numa dessas trocar de emprego. E é claro, existem ambientes radicais onde você precisa se afastar. Um ambiente de vício, é óbvio. Não é disso que eu estou falando. C.S. Lewis vai dizer, o cristão, ele leva uma vida normal, mas com outro espírito. Então o cristão paga boleto, o cristão trabalha, o cristão adquire relacionamentos. Só que todos esses ambientes, todas essas ações novas são com outro espírito. E esse espírito, ele é voltado a relacionamento. Esse espírito, ele não é voltado a eu não posso. Esse espírito é voltado a pessoas. E quando aquilo que eu faço é voltado a pessoas, absolutamente tudo muda, mesmo dentro da minha vida. Ou seja, como ser cristão? Vivendo a vida. Vivendo a vida orientado a pessoas. Vivendo a vida orientado a relacionamentos. O cristão não é aquele indivíduo que prova que é cristão porque vem na igreja. Porque aquele indivíduo que prova que é cristão porque vem na igreja, ficando 1h30, 2 horas, via de regra, está desconectado do fato de ser cristão em todo o resto do tempo. Vir na igreja não é o que te classifica como cristão, irmã e irmão. Não é vir na igreja que te classifica como discípulo de Jesus de Nazaré. Vir na igreja deve ser para você e para mim o momento de executar o fato de ser cristão nos relacionamentos. É por isso que é tão importante o momento pós-culto, tá, irmão? O momento da nossa pipoquinha, do nosso café ali agora, na hora que terminar, é importante, porque se tem uma coisa santa nisso que nós viemos fazer aqui hoje, é nos relacionarmos. É a gente viver a vida um do outro. É a gente entender o que é um precisa e numa dessa eu tenho. Uma dessa eu estou precisando de alguma coisa, irmão, e é só na conversa, é só na proximidade que você vai perceber que eu estou precisando dessa coisa. E aí começa o cuidado. Muitas vezes você está precisando de alguma coisa, irmão, e é só na conversa, é só na proximidade que nós vamos perceber que você está precisando dessa coisa. E aí começa o cuidado. É de uma importância absoluta os relacionamentos. E aí entra numa parábola que o Senhor Jesus vai ensinar. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 1 a 9, na verdade passa, mas nós ficamos até o 9, mas depois você pode continuar lendo em casa. Jesus vai falar uma parábola muito interessante. Mas muito interessante. Por muitas vezes eu li essa parábola bastante confusa. Mas ela fala disso. O que o cristão deveria ter como core, como coração, como principal relacionamentos. Ele explica que tem um administrador de um negócio, provavelmente aqui pelos itens de uma fazenda. Então, um fazendeiro tem um gerente que cuida da sua fazenda. E esse gerente, então, ele é alguém, vai lá fofocar para o dono da fazenda, que esse gerente anda desperdiçando seus bens. Então, o fazendeiro chega nesse gerente, nesse administrador, o tema é o administrador astuto. Então, o dono da fazenda chega nesse administrador, nesse gerente, e fala: tenho ouvido que você tem desperdiçado dos meus bens. Você não pode mais continuar no cargo que você está. Presta conta de tudo que você está fazendo, depois você segue tua vida. Nisso o administrador, o gerente, ele pensa consigo mesmo:
Bom, ele vai me mandar embora. Eu não sei trabalhar de forma braçal, eu não sou forte, eu sou fraco, eu não tenho condições ali de carpir, eu não tenho condições de cavucar, de cavar, diz o texto. Pedir, mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Vou chamar os credores. É importante essas palavras. Credores. Por que é importante essa palavra credor? Porque o judeu é proibido de emprestar dinheiro a juro. O judeu não pode emprestar 10 para cobrar 11, 12. Ok? E é para judeu que Jesus está explicando essa situação. Está explicando para discípulos, mas próximo aos fariseus. Ok? Então Jesus fala assim, ó, ele chamou os credores. Para o primeiro credor, ele falou assim, quanto você deve para o meu senhor? Devo 100 potes de azeite. Então, a partir de agora, anota aí, risca 100 e coloca 50. Beleza. Ele chega para o segundo e fala, o que você deve para o meu senhor? Eu devo 100 tonéis de trigo. Então, risca 100, coloca aí 80. Os historiadores, os teólogos dizem o seguinte, que esse administrador astuto, ele não está roubando do seu senhor fazendo isso. Ele não está fazendo uma maracutaia. Ele está somente aplicando a lei. Por quê? Porque se o judeu, ele não pode emprestar dinheiro a juro, ele faz uma gambiarra, ele pega uma brecha da lei, então faz isso com outras coisas que não sejam em espécie. Então, ao invés de ele fazer em dinheiro, ele faz em especiarias, em trigo, em azeite. Então, os historiadores dizem que muito que provavelmente o que esse cara fez, esse administrador astuto, esse gerente fez, foi arrancar os juros. Entende? Isso, como é que o dono da fazenda, o seu senhor, vai reclamar? Vai reclamar com quem? Se é proibido fazer isso. Ele vai dizer, então, é que eu cobrei juro. Opa, não pode. Então é tudo muito sutil, entende? Então esse cara, ele fez relacionamentos e utilizou da esperteza para ganhar amigos. E o Senhor Jesus vai dizer depois, esse cara foi digno de elogio, mas não elogio pela esperteza do negócio, não elogio pela sua possível distorção moral. Jesus fala, esse cara, esse gerente, ele usou o que tinha em suas mãos para fazer o que todos vocês deviam fazer. Todos vocês deviam fazer. Fazer relacionamentos. Todos vocês deviam olhar para esse cenário que eu expliquei e entender que daqui sai riqueza. Por quê? Porque daí vem o versículo fundamental, que é o versículo 9. Por isso eu digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando essa riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Esse foi um exemplo que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos, na presença dos fariseus, que era gente que gostava de dinheiro. Você vai ver na continuidade do texto que Jesus está falando para eles, e daí ele cita lá, como os fariseus gostavam de dinheiro, eles ficaram irritados. Então estava falando para os discípulos, mas para todos ouvirem. E esse tema custa caro para o fariseu. E aí Jesus começa a dizer, olha, vocês precisam ser gente que sejam confiáveis. Porque quem serve, quem cuida no pouco, esse pode ser cuidado também no muito. Vocês precisam ser confiáveis para que o mundo deposite em vocês a confiança devida, para que vocês utilizem as riquezas do mundo. Sejam vocês confiáveis. Depois Jesus vai dizer, não é possível agradar a dois senhores, a Deus e a dinheiro, a Deus e a mamon, porque se você se agradar de um, você desagrada o outro, e vice-versa.
Jesus está fazendo um catado de todo o resumo daquilo que importa no final das contas, a ponto de dizer algo assustador. Assustador. Ele diz: quando essas riquezas acabarem, você terá quem te acolha nas moradas eternas. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Esses o acolherão nas moradas eternas. O que você entende quando fala de moradas eternas, irmão? Entende do céu. Ele está dizendo o seguinte: o céu começou. Quando você cria relacionamentos, você está conquistando um pedacinho do céu. E é óbvio, é totalmente diferente daqueles estelionatários gospel que vende terreno no céu. Ele está dizendo, se tem algo que é assunto dos céus, que inclusive é outro livro de C.S. Lewis, O Assunto do Céu, se tem algo que o céu faz parte, se tem algo que tem a ver com o céu, se tem algo que corresponde às moradas eternas, esse algo é pessoa. A ponto que C.S. Lewis vai falar que no final das contas, galardão é gente. Já falei aqui em outra ocasião, a gente fala muito de galardão, querendo pompas, querendo pedrinhas preciosas das nossas coroas no último dia. C.S. Lewis vai falar, o seu galardão é gente alcançada, é gente que teve a experiência do Evangelho através de você. É gente a quem você alcançou no cuidado. É gente que você alcançou na graça. É gente que você alcançou na misericórdia. É pessoas que não mereciam o seu perdão e você perdoou. Ô irmão, nós somos bons de criar catedrais. Eu vou explicar. Nós somos excepcionais em pegar uma coisa boa. Então, por exemplo, eu perdoei algo imperdoável, um adultério, imperdoável, fui lá e perdoo. Nós somos muito bons em criar uma catedral em cima do fato que você perdoou. Por que uma catedral? Porque parece que a adoração vai todo direcionada a esse fato de que você perdoou. O que isso corresponde no final do dia? Olha, você não vem falar de mim não, porque eu já perdoei algo imperdoável. Olha, você não fala nada não, porque você não sabe o que eu tive que fazer. Você não sabe o que eu tive que engolir. Você não me conhece, você não conhece o meu passado. Eu fiz coisas que você não faria. Mas o sujeito estacionou ali. O sujeito pega aquilo lá, cria uma catedral em cima daquilo, e parece que o fato dele ter perdoado uma vez, algo imperdoável, faz dele o vice-anjo. Quando o Senhor Jesus está falando, é uma vida de perdão. A ponto dele falar assim, olha, não é 7 vezes, não é 70, é 70 vezes 7. É muita coisa. E eventualmente é 70 vezes 7 por dia. E muitas vezes a gente perde, nem que for na primeira, lá não precisa ser 70. Na primeira vez parece que a gente perde. E muitas vezes a gente perdoa. E o que acontece com esse perdão? Já alguém vai falar assim, mas peraí, você perdoou isso aqui? E parece que automaticamente você já desperdoa. E tem muitas vezes, então, muitas das ocasiões que a gente perdoa, a gente volta atrás, nem que for lá no nosso coraçãozinho. Porque na primeira oportunidade você vai lá e joga a coisa na mesa de novo. A gente cria catedrais em cima das nossas ações. Quando o Senhor Jesus fala, não é isso. Vocês precisam usar os recursos desse mundo para vocês adquirirem relacionamentos. E se fosse só com pessoa boa, não precisava. Pessoa boa, os relacionamentos são automáticos, irmão. É de pessoas como eu e você. É gente ruim. E aí a gente aprende com esse texto como ser cristão em 5 rapidíssimos lições. Tiago 5, prometo que é rápido. Vai ficar mais rápido do que quando é 3, tá bom? Primeira delas, nós devemos ser cartas ao invés de placas. Sabe o que é uma placa? Você está viajando e você quer ver aquela placa escrito proibido.
Ou então você está andando lá no centro de Maringá e tem uma placa, como todo lugar tem, parece, proibido estacionar. Então você não pode. E aquilo conversa com você de uma maneira absolutamente fria. Aquilo só te dá uma informação. Não pode. Está errado. Não faça. Está rápido demais. Está lento demais. Quebra-mola. São só informações. E o cristão, ele não lida na vida do outro, com o outro, como placa. Ele lida com carta. A carta já é endereçada. A carta já tem zelo nas palavras. Olha, irmão, esse aqui é um caminho que eu já trilhei. Olha, irmãos, o culto de vocês mais faz mal do que faz bem. Porque quando vocês param para ceiar, vocês pensam somente em si. É o que o apóstolo Paulo fala numa carta à igreja de Corinto, capítulo 11, a partir do verso 17. É cuidadoso, é endereçado, é relacional. Então, uma vida cristã, aquilo que caracteriza o cristão, é olhar para o pecado do outro e abraçar o outro. Carta, muitas vezes abraça a gente se sente acolhido com uma carta, que hoje não existe mais, o WhatsApp substituiu isso. Mas muitas vezes, as nossas mensagens de WhatsApp para outra pessoa também são avassaladoras, você está destruindo o que vem pela frente. Quando deveria ser local de acolhimento. Olha, irmão, preciso conversar com você, não estou me sentindo bem com algo que aconteceu, vem aqui, vamos conversar, acabei de fazer um café aqui, estou chamando o pastor para tomar o café, depois ele vai embora e nós conversamos. Entendeu, né? Sejamos cartas ao invés de placas. Proximidade com o irmão. Sem placa. Proibido. Chama o irmão para perto. Conversa com ele. 2, não falei que era rápido? Use o que você tem para abençoar os outros. Assim como o administrador usa o seu recurso com inteligência, o cristão é chamado para usar tudo, tempo, dinheiro, influência, para tocar vidas, não para defender alguma posição. Isso me lembrou de um texto que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Tem uma frase lá, que também é outra frase perturbadora, que diz assim, e um espírito imundo da parte de Deus, você não entendeu errado, um espírito imundo da parte de Deus possuiu Saul. Um espírito imundo da parte de Deus, Deus falou assim, espírito, vai. Da parte de Deus possuiu Saul. Sabe para quê? Para que Davi pudesse exercer aquilo que ele tinha de dons na vida de Saul. Para que existisse ali uma relação, uma disponibilidade de dons. É claro que o plano era bem mais que esse, mas o início do ministério de Davi na vida de Saul foi através de um espírito imundo da parte de Deus, irmão. Irmão, até o diabo participa do plano de Deus para que os relacionamentos aconteçam. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. A gente tem que parar com essa ideia de que o diabo é contra Deus. Há uma guerra que vamos ver quem está ganhando. Nossa, deve ser o diabo, porque o mundo anda tão mal. Irmão, o diabo é servo. Lá no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, vai repetir. E o mesmo espírito imundo da parte de Deus voltou para Saul. Irmãos, para a gente exercer o nosso ministério, vale tudo. Porque é necessário que nós exerçamos nosso ministério na vida dos nossos irmãos. Tem irmãos precisando daquilo que você sabe fazer. Muitas vezes tem um irmão precisando de uma conversa com você. A gente fala de recursos, a primeira coisa que você pensa é dinheiro. Às vezes é. Às vezes você tem que participar da vida do teu irmão de uma forma financeira. Mas na maioria das vezes, irmão, a gente só precisa ouvir. Na maioria das vezes a gente só precisa de uma palavra de acolhimento. Na maioria das vezes a gente só precisa dos dons sendo exercidos. Como esse ministério de louvor exerce os dons, um dos dons que Deus deu para ele aqui todo domingo. Nós precisamos de mais gente na projeção. Nós precisamos mais gente no ministério infantil. Irmão, se Deus colocou esse dom na sua vida, não brinca com isso não. Coloca à disposição da igreja. Amém? Amém? Melhor.
Terceiro, invista em pessoas e não em religião. As moradas eternas não serão construídas com dogmas, com doutrinas, mas com relacionamentos. Tem um texto em Marcos capítulo 5, que Jesus chega em Gadara, e ali tem um jovem endemoniado que vive nas catacumbas, vive no cemitério, normalmente amarrado para ele não machucar as pessoas e nem a ele mesmo. Jesus se aproxima dele, aí os demônios falam: que queres de nós, de mim, Jesus, filho de Davi? Não chegou a nossa hora. Jesus não quer conversar muito com ele, só pergunta: qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. E você já aprendeu que legião é um símbolo para 1000. Não é necessariamente 1000. Quando tem números na Bíblia, irmãos, normalmente é um símbolo, tá? Então é vários anos. Pode ser bilhões de anos, ok? Mas 1000, somos muitos. Somos uma legião porque somos muitos. Jesus fala: então vaza, vai embora. Podemos nos apossuar dos porcos para não... Podemos ficar por aqui mesmo e nos porcos? Jesus pode. Então foi nos porcos que pulou dos penhascos e morreu afogado. Em seguida, o jovem endemoniado, ele diz para Jesus entra no barco para ir embora e diz para Jesus: olha, posso te acompanhar? Posso fazer parte da religião? Posso fazer parte do contexto de onde você vem? Porque se Gadara cria porcos, o contexto é absolutamente diferente de Israel, que não come porcos, entenderam, né? Então, posso entrar na doutrina sua, Jesus? Posso te acompanhar nos dogmas, seu Jesus? Eu posso te acompanhar nos rituais, seus Jesus? Jesus fala: não, fica nos seus. Só volta para sua casa, volta para os seus e testemunha para a sua família da misericórdia de Deus. Irmão, o que Jesus quer da sua vida é um testemunho de misericórdia. Mais importa um testemunho de misericórdia do que a tua religião, irmão. Mais importa um testemunho de misericórdia do que a denominação que você está hoje. Mais importa um testemunho de misericórdia, irmão, do que não pode. Do que aquilo que você fala para as pessoas olham para você e acham que você é uma pessoa insuportável. Porque muitas vezes você é bom de dogma, você tem teologia na ponta da boca, na ponta da língua, mas talvez você não seja aquelas pessoas conhecidas pela misericórdia do Senhor. Jesus vai falar para a pessoa: fica aí no teu contexto. Se você for para o meu, eu estou para falar que você vai piorar. Porque é o contexto não de Jesus, mas de Israel, ok? Para não estar gravado aqui, né? Se você for para Israel, de onde eu venho, você não faz ideia do que tem lá, amigão. Fica onde você está. Não vem para a minha religião, vem para a minha vida. Não vem para a minha religião, sirva a sua família com o evangelho. Não vem para a religião, venha para mim. Viva a vida de uma forma diferente. Porque é isso que o cristão faz. Ele é a mesma pessoa. Ele convive nos mesmos lugares sociais, com outro espírito. Jesus está mandando aquele jovem para onde ele era, com outro espírito, sem o espírito possessão maligno, sem uma legião, mas agora com o seu próprio espírito, o Espírito Santo de Jesus. Amém? 4. Pare de tentar ser juiz, seja irmão. Deus não nos chamou para fiscalizar a moral do mundo, mas para viver a vida. Presença que transforma, não dedo que acusa. Irmão, no nome de Jesus. Quero beber uma água aqui. No nome de Jesus. Nós não somos relatores morais do mundo. Nós não somos juízes morais do mundo. Juiz só tem Deus, o Pai. O Senhor Jesus vai ensinar que a igreja não sabe separar joio do trigo. Que os anjos farão isso no dia do Senhor. Você não está capacitado, irmão, para dizer quem é bom e quem é mau. Você não está capacitado, irmão,
para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E se tem um povo que é bom de fazer isso, é o crente, né, pastor? Se tem um povo que é bom de mandar a gente para o inferno, é o cristão. Nós não temos esse papel, irmão. Nós não somos agentes morais do mundo. Nós somos agentes da graça. Nós somos agentes do amor. Nós somos agentes da paz. Nós somos discípulos do príncipe da paz. Foi o que eu preguei na última vez. Amém? E para terminar, traga o céu para a terra. Traga o céu para a terra. Fazer com que a vida aconteça aqui de fato como aconteceria no céu. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Em determinado momento ele fala: Pai, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, Pai, da mesma forma que ela é feita aí no céu. E a gente faz isso segundo Jesus. Em Lucas 16, versículo 9, quando nós construímos moradas eternas no coração dos nossos irmãos. Eu tenho muita tristeza quando eu vejo uma pessoa que fala assim: ai, pastor, eu não tenho certeza se eu vou para o céu. Isso é um problema mesmo, porque você deveria ter, sabe por quê? O único motivo que você deveria ter, quem te salvou é Jesus. E qual é o fruto disso? O fato de você já viver o céu. Construção de moradas eternas aqui. Construção de relacionamentos que as pessoas lembrem de você aqui. Construir relacionamento, irmão, é santo. Construir relações, irmão, é um movimento santo. É o que o Senhor Jesus nos ensinou em todo o tempo. Jesus não nos ensinou a fazer uma defesa do Evangelho da forma que a gente costuma fazer, foi o que eu falei na última mensagem. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a sermos agentes de construção de relacionamentos. Gente que as pessoas querem estar perto, porque olha para a nossa face e enxerga a face de Cristo, só por isso. Olha para a nossa face e enxerga Jesus. Só que como que as pessoas vão olhar para a nossa face e enxergar Jesus? Quando nós amarmos uns aos outros, segundo o apóstolo João. Quando nós amarmos uns aos outros. Eu amo você, eu amo você. As pessoas olham para isso e falam: eu quero fazer parte desse movimento de amor. Como não? O amor constrange. Eu quero fazer parte disso. Tinha tudo para o Tiago chamar minha atenção, mas o Tiago chegou e me abraçou. E isso disse tudo. É um movimento de amor que constrange as pessoas, irmão. Nós, cristãos, precisamos ser reconhecidos no mundo e também dentro da igreja como aquele que ama. Caso contrário, nós continuaremos sendo conhecidos como aquele sujeito que vem para a igreja todo domingo e que todos os outros dias da semana anda desconectado de Cristo. Caso contrário, irmãos, a gente continuará sendo conhecido como um sujeito que só baliza o mundo moralmente. Somos relatores e juízes morais. Somos aqueles que dizem o que pode e o que não pode para toda a comunidade, sem apresentar o Evangelho, sem apresentar Jesus. Isso não atrai pessoas. Sejamos nós, criaturas de Cristo, agentes do Evangelho, que amam pessoas, gente que desconstrói suas catedrais, que o amor, que o perdão faz parte do seu dia a dia, sem rancor, que nós possamos experimentar na vida do outro todo o amor. O amor de quem? De Cristo Jesus. E que tudo isso glorifique o nome acima de todo nome.
No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a demonstrar o teu amor. Nos ensina a demonstrar a tua graça, tua misericórdia. Tua misericórdia. Nós queremos aprender da tua misericórdia, da tua graça. Atrair pessoas para a nossa religião, Senhor, não é nossa prioridade. A nossa prioridade é demonstrar o teu amor na vida dos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a usar tudo o que temos, as nossas finanças, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa atenção, tudo, Senhor, que o Senhor já depositou, Senhor, na nossa vida, em função do outro, para que nós possamos, Senhor, construir relacionamentos. E com isso, Senhor, construir lembranças, Pai, da morada eterna, daquela que um dia nós vamos morar, daquelas que um dia o Senhor foi para preparar para nós. Mas que tudo isso seja uma experiência ainda aqui na terra, através dos nossos irmãos, dos amigos, das relações que construamos, Deus, no nome de Jesus. Não queremos viver para um dia somente. Queremos viver o céu aqui, Senhor. Queremos viver a maravilhosa graça do reino de Jesus aqui, enquanto estamos aqui, respirando, com saúde. Queremos testemunhar o Senhor. Não queremos testemunhar de dogma, não queremos testemunhar de religião, não queremos testemunhar de proibições, queremos testemunhar de relacionamentos saudáveis, queremos testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor deseja na nossa vida, que é ser reconhecidos em nós, quando amarmos uns aos outros. Queremos esse testemunho, Pai. Nos ajuda a construir isso que o Senhor quer das nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos locais de estudo. Nos ajuda, Deus. Precisamos da sua ajuda. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé. Nós vamos cantar mais essa última canção e logo em seguida nós vamos coletar o seu pedido de oração e aí nós vamos orar com você e por você. Amém?